senhoras e senhores senadores. Me permita, senadora, em nome de Vossa Excelência, como já fez o nosso senador Badaró, cumprimentar todos os radialistas no dia de hoje com o exemplo profissional e de cidadã que a senhora tão bem representa neste país. Eu gostaria, ontem atribulado pelo prazo de uma matéria que nós discutimos, a questão do financiamento da saúde, agora, senhor presidente Aloysio Nunes, dizer que o financiamento da saúde está entre aqueles termos, entre os assuntos que, sem dúvida nenhuma, deve ter ocupado, eu não digo mais tempo, mas muito tempo dos discursos que aqui foram feitos na tribuna do Senado, da Câmara Federal e de tantas outras assembleias e câmaras de vereadores desse país, em programas de rádios, em entrevistas, em artigos de jornais, em noticiários de TV, de rádio, como algo que aflige a vida do povo brasileiro, a qualidade da saúde. E essa preocupação também não é de hoje. Ela vem de longos tempos, até que a própria Constituição brasileira se preocupa e estabelece que o direito à saúde pública é um direito do cidadão brasileiro. Pois bem, senhor presidente, nós estamos tendo, de forma verdadeira, uma oportunidade para que essa casa, senador Petecão, possa dizer, não apenas em discursos na tribuna, mas e principalmente ao digitar o voto na próxima terça-feira, quem efetivamente tem compromisso da busca da solução do problema da saúde. Como tantas outras, não é apenas o financiamento que resolve a qualidade e a atenção na saúde, mas os recursos mínimos necessários são fundamentais para que a boa gestão, a tecnologia, a fiscalização, a sensibilidade, a humanização, a prioridade possa contribuir para que nós tenhamos a saúde que o brasileiro nem deseja, mas que precisa e que nós, homens públicos, temos a responsabilidade de dar a nossa contribuição. Pois bem, senador Aloysio Nunes, em 2012, essa casa, esse plenário, não tinha a honra ainda vamos dizer assim, de ter a chance e a oportunidade de votarmos a emenda, a regulamentação da emenda 29, quando foi aprovado 10% da receita bruta do governo federal, que era o único ente da federação que não tinha uma obrigação mínima de gastar na área da saúde, já que o Estado tem a obrigação de 12%, os municípios de 15%. A realidade, por exemplo, do meu estado, a Paraíba, é sem dúvida nenhuma que a maioria dos municípios, principalmente os menores, aqueles mais do interior, chegam a gastar 25% do seu orçamento com o atendimento à saúde, quer seja com a precariedade da ambulância, quer seja com o fornecimento de medicamento, com a tentativa de fornecer os exames, mas, enfim, chega a esse ponto. Em 2012, o governo atual, ele vetou a fixação do gasto por parte do governo de 10% da receita líquida. Naquela oportunidade, eu, junto com a minha assessoria, nós exercitamos alguns cálculos e verificamos que esses 10% da receita bruta correspondia, na verdade, 18% da receita líquida corrente do governo federal. E fizemos a proposta para que esse fosse o piso
a ser gasto pelo governo federal. O processo não andou, ficou na Comissão de Assuntos Sociais. Mas graças à identidade, o compromisso e a vontade de buscar resolver esse problema do presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Aldemir Moca, colocou em pauta e teve como relator esse nosso processo, esse nosso projeto de lei complementar que, sem dúvida nenhuma, era o processo legislativo que efetivamente iria ajudar na solução desse problema e que melhor cabe essa proposta. O senador Requião foi, então, o relator. Favorável à nossa proposta, de 18% como base mínima para o governo federal gastar. O senador Requião, por missão dessa casa, foi a uma viagem internacional e foi nomeada, então, a senadora Ana Amélia, que não só adotou o relatório do senador Requião, como aperfeiçoou esse relatório favorável, e há cerca de um mês atrás nós tivemos então a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais. Através da Câmara chegou ao Senado uma PEC sobre o orçamento impositivo, que em parte, vamos dizer assim, ajuda aos parlamentares não se submeterem àqueles que assim o fazem a uma mesa de negociata para que o seu voto dependa de liberações de eventuais emendas que ofereceu no orçamento para que esses recursos possam chegar à sua base, com todos os riscos e com todas as denúncias que a imprensa tem ao longo da história registrado como, vamos dizer assim, procedimentos não republicanos. Pois bem, nessa medida, nessa PEC, o relator resolveu, após a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais, colocar um artigo onde define a obrigatoriedade do governo federal de ter um piso mínimo a ser gasto na saúde. E o fez estabelecendo 15%. É bom que aqueles que têm interesse, que conhecem, que têm o desejo que esse problema tenha início a sua solução, tenham essa consciência. 15% a ser atingido em 2018, propondo para o próximo ano 2014, 13,2%. Repito, 13,2% para 2014. Ora, senador Aloysio, em 2012, o governo federal gastou 13,1%. 13,1%. Então, está meramente fazendo discurso, não está colocando mais recurso. Vamos considerar o seguinte, que a própria PEC está estabelecendo que 50% da emenda, as emendas dos parlamentares, serão obrigatoriamente colocados para a saúde. Pronto. O orçamento de 2014, no mínimo, era para ir para 13,8%, 13,9%, só com essa fonte de receita a mais. Se você pegar ainda algo que Vossa Excelência disse aqui com muita propriedade, uma diferença muito grande entre a propaganda oficial do governo e as suas práticas, e aquilo que chega à população. Ora, e os 25% que o Congresso votou dos royalties, do pré-sal, para ir para a saúde? Para ser honesto, para ser verdadeiro com o povo brasileiro, essa proposta de gastar 13,2% em 2014, ele está gastando menos recurso do que gastou o ano passado. O governo está gastando e está priorizando menos recurso do que está gastando esse ano na saúde, porque aumentaram as fontes de recurso para a saúde. As fontes estão chegando
E o governo está retirando o que ele antes tinha colocado para a saúde. Então, em resumo, não está adiantando as fontes que estão sendo discutidas, estão sendo debatidas e estão sendo aprovadas pelo Congresso. O governo está enganando o povo brasileiro, porque está chegando novas fontes e ele retirando aquilo que ele já vinha gastando na saúde. E qualquer brasileiro, qualquer homem público, qualquer cidadão, se ele tem ou não tenha cargo público, se ele seja ou não seja empresário, se ele saiba ler ou não saiba ler, ele sabe que a saúde do país está um caos. A saúde pública do país está um caos. Então, é por demais simples qualquer cidadão ver que está sendo enganado. Porque, senador Aloysio, a necessidade de ter médico em todos os recantos do Brasil é verdadeira, é importante. Nós temos sim que buscar médico em todos os lugares, mas também nos preocupar que sejam médicos profissionais com qualidade, com responsabilidade, para dar solução aos problemas de saúde que nós temos. Quem não sabe, por exemplo, que entre uma cidade que tem um prefeito, que tenha uma cidade que não tinha médico e passou a ter médico, quanto ele gastava na saúde e quanto ele vai gastar agora? Será que esses médicos não vão prescrever receitas com medicamento? E a população pobre do pequeno município vai comprar como? Vai ser a prefeitura que vai ter que dar. Então, mais gastos para o prefeito pagar na farmácia. Será que esses médicos não vão exigir nenhum exame? Claro que vão. Porque como é que ele vai diagnosticar? Como é que ele vai encaminhar para fazer o tratamento devido ao cidadão que o procurou? E quem vai pagar esses exames? Aonde vão ser feitos esses exames? Onde hoje todos nós sabemos, precisa conhecer pouco, que há uma centralização não só de profissionais, mas também de soluções laboratoriais, de imagem, de exames de imagem, é relativamente ou fortemente centralizada nas médias e grandes cidades. Consequentemente, as pequenas precisam transportar esses pacientes. Quem vai bancar esse custo? Que recurso novo está sendo tratado pelo governo para isso? Só a propaganda oficial? De dizer que agora tem médico em todo canto? E o remédio? E o exame? E os laboratórios? E os hospitais? E a infraestrutura mais próxima daqueles que verdadeiramente estão precisando? Portanto, é público e notório a necessidade de mais recurso para a saúde. E a manipulação da informação que o governo vem fazendo, dizendo que ao fixar o recurso está botando mais dinheiro, não é verdadeiro. Porque senão, ou ele mente aqui, ou ele está mentindo lá. Por que eu estou falando isso, presidente, senhoras e senhores senadores? Porque se ele diz que no ano vai botar 13,2, que já é menos do que foi gasto no ano passado em função das fontes novas, 13,7 em 2015 vai ser menos do que os 13,2. Ou ele está mentindo que o pré-sal vai gerar riqueza? Ou ele está mentindo com a história do pré-sal? Ou está mentindo com a informação aqui do percentual? Então, é importante que o povo brasileiro tenha essa consciência e que esse debate ele saia da emoção, saia do discurso, saia da manipulação para a realidade. Eu acho que isso devia ser algo tratado de forma suprapartidária, com responsabilidade, com determinação. Eu quero dizer que nós temos essa oportunidade. As ruas desse país começou num movimento agora em junho e, entre tantas reivindicações, falou de saúde pública. O movimento Saúde Mais, com assinatura de 1.800.000 assinaturas, pede
que o governo federal gaste 18% das receitas correntes líquidas. Graças a Deus, a feliz coincidência do projeto que eu apresentei em 2012. E ao apresentar o destaque da emenda número 4, que será votado na próxima terça-feira por esta Casa, pelo Senado Federal, eu o fiz não de uma forma oportunista, não de uma forma de querer botar o governo contra a parede. Eu cito aqui 2 fatos que são por demais verdadeiros. Primeiro, meu projeto era de 2012. Eu simplesmente trouxe para essa emenda, para esse destaque, aquilo que eu apresentei em 2012, que foi aperfeiçoado e aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que foi exatamente o escalonamento. Então, isso é uma prova de que nós estamos tratando a coisa com responsabilidade e com compromisso. Mas eu diria um outro detalhe, e aí me permita, presidente, de chamar a atenção a um pequeno detalhe que para muitos pode até ter passado despercebido no pronunciamento feito ontem nesse plenário. Eu faço, entre tantos outros, que agradeço os depoimentos, como o de Vossa Excelência e de tantos outros, mas eu chamaria atenção ao pronunciamento do senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves, que o Brasil todo sabe, que estará oferecendo o seu nome como candidato a presidente da República na próxima eleição de 2014. Eu quero chamar a atenção disso, senadores e senadoras, porque na proposta de escalonamento do destaque que será votado na próxima terça-feira dessa Casa, este governo, o governo que atualmente está nos governando, só tem mais um ano. Ou seja, do escalonamento que nós estamos propondo, ele só será responsável por mais um ano. O próximo governo é que terá que cumprir o escalonamento de 16%, de 17% e dos 18%. E o pronunciamento, a posição, o voto, a defesa, a luta feita pelo senador Aécio Neves dá uma demonstração clara, efetiva, de que a saúde, nas suas propostas de governo, são verdadeiras e são responsáveis. Porque ele, como candidato, está assinando o compromisso de que, se for da vontade de Deus e da vontade do povo do Brasil, ele, como presidente da República, vai sim pagar os investimentos que a lei agora vai estabelecer. Ou seja, não é um discurso, é uma prática, é um compromisso. E é isso que eu chamo a atenção às senhoras e aos senhores senadores, que aproveitem o final de semana para refletir do compromisso, da diferença entre o discurso e a prática. Até porque nós vamos ter a felicidade da votação na próxima terça-feira ser uma votação aberta, onde o Brasil vai estar atento na posição do seu representante aqui no Senado. E me permita, antes de encerrar, presidente, de fazer um pedido a você, eleitor, a você, cidadão brasileiro, que acha que é necessário mais recurso para a saúde, que acha que é importante se tirar o discurso e começar a praticar, que você acione o senador que você votou, que você confiou o seu voto. Entre em contato com ele, na forma que você conseguir, quer seja pela internet, por telefone, no contato pessoal, e peça a ele para que, tantas vezes ele disse que a saúde era prioritário, ele está tendo a chance, na próxima terça-feira, de dizer o que diz em discurso e fazer digitando o sim pela saúde do Brasil, o sim pela saúde daqueles que mais precisam, que não tem como pagar plano de saúde, o sim
para que esse país comece a dar os primeiros passos para ser de forma verdadeira, mais justo e mais solidário. Muito obrigado, senhor presidente.